23 de setembro de 2015 é dia de mata-mata. 8 equipes disputam 4 vagas nas semifinais da Copa do Brasil. Juan Carlos Osório mexe na equipe e deve ter pelo menos 8 modificações em relação ao time que perdeu no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, hoje contra o Vasco da Gama. Vasco quer manter a pegada do Brasileirão para avançar na Copa do Brasil. Figueirense não vence há 6 partidas no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Mesmo assim, Ricardo Oliveira não vê favoritismo do Santos no confronto pela Copa do Brasil. Inter fala em fazer a lição de casa contra o Palmeiras. Verdão conta com a força do ataque para marcar gols fora de casa e encaminhar a vaga. Para defender a seleção alemã, lateral Rafinha pede para ser desconvocado por Dunga, mas pode ficar sem nenhuma das 2 vagas. E ainda, no Corinthians, Fagner sonha com um lugar vago na seleção e Luciano renova contrato até 2017. E com um gol contra bizarro do Macaé, Botafogo dispara na Série B. Olá, olá, boa noite. Quarta-feira de grandes emoções na Copa do Brasil. Vão começar os confrontos pelas quartas de final. Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, Figueirense e Santos no Orlando Scarpelli, Fluminense e Grêmio no Maracanã e São Paulo e Vasco no Morumbi fazem o primeiro duelo que vai decidir quem avança para a semifinal. Os jogos de volta acontecem somente na próxima semana. O nosso contato por conta disso agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está nesse exato momento no Morumbi, acompanhando a expectativa para o jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Anitta. Boa noite para todo mundo ligadinho no Gazeta Esportiva. Olha só que privilégio. Estou à beira do solo sagrado do campo de jogo aqui no Morumbi, que receberá dentro de instantes, por volta das 10 da noite, São Paulo e Vasco da Gama. É mata-mata, são 180 minutos, os 90 primeiros minutos aqui em São Paulo. E na semana que vem, no Rio de Janeiro, mais 90 minutos valendo a vaga na semifinal da Copa do Brasil, que nunca foi conquistada pelo São Paulo Futebol Clube, que terá muitas novidades. O São Paulo, que vem caindo no Campeonato Brasileiro, saiu do G4, está na 5ª colocação, tropeçou nas últimas 2 rodadas. E o Vasco da Gama, motivado, vem subindo na classificação do Campeonato Nacional, largou a lanterninha, mas continua na zona do rebaixamento. Tricolor terá muitas novidades, o Osório pode escalar força máxima. Quem traz as notícias do São Paulo é o repórter Felipe Esboril, que acompanhou o último treinamento do Tricolor no CT da Barra Funda. O São Paulo está prontinho para interromper a boa fase vivida pelo Vasco, que ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não perde há 4 jogos. O jogo de hoje é pela Copa do Brasil, torneio mata-mata, que exige uma atenção maior para não tomar gols em casa. Um mau momento do Vasco, mas eles vêm de umas vitórias muito consecutivas, né? Então eles vêm já bem abalado, então acredito que amanhã não vai ser diferente. Eles não vão entrar tirando o pé, eles vão entrar de igual para igual, querendo vencer o São Paulo. Todo o apoio é bem-vindo, principalmente se ele vier das arquibancadas, o que não vem acontecendo ultimamente. Até o professor Osório andou reclamando da atitude de alguns tricolores. Independente de ser mata-mata ou ser jogo de 3 pontos, é muito importante, o torcedor sempre está apoiando. Eu acho muito legal, na Europa é sempre assim, se o time está perdendo, a torcida não deixa de apoiar. Então seria muito legal se a torcida do São Paulo amanhã tivesse sempre apoiando a gente, do primeiro minuto até o último minuto, que vai ajudar a gente bastante. Na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vê como distante a briga pelo título nacional. Resta a Copa do Brasil, que dá vaga à Libertadores. Título inédito que o São Paulo ainda não possui. O Campeonato Brasileiro, pra gente, ficou um pouco difícil da gente conseguir o título, porque o Corinthians vem numa sequência boa e a gente consegue ganhar uma, empata a outra, perde a outra, então pra gente fica cada vez mais difícil. Mas, matematicamente, a gente tem chance ainda de
de conseguir subir para o G4, se manter no G4, e a gente vai brigar no G4, e na Copa do Brasil não vai ser diferente. A diferença é que nesse jogo o São Paulo vem mais reforçado. Terá o retorno de vários jogadores, entre eles Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Michel Bastos, Ganso, Pato, Ufa. Com um time desses, fica difícil não pensar na possibilidade de título na Copa do Brasil. A grande questão, em que posição irá jogar o Michel Bastos? Ele pode ser escalado pelo Juan Carlos na lateral esquerda, na cabeça de área ou na ponta direita. Eis a questão, daqui a pouquinho a gente vai sanar essa dúvida e amanhã poderemos conferir no noticiário do jogo tudo isso a respeito da escalação do São Paulo e do jogo contra o Vasco da Gama. E sobre torcida, não teremos grande público aqui no Morumbi. Expectativa do setor de arrecadação do estádio Cícero Pompeu de Toledo é de aproximadamente 20 mil torcedores. O Vasco da Gama vem com força mais ou menos máxima. O Rafael Silva está lesionado, atacante, fica talvez à disposição para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro Clássico contra o Flamengo no Maracanã. O Leandrão não está inscrito na Copa do Brasil, também a carta fora do baralho. E quem conta mais a respeito do Vasco da Gama é o repórter Adriano Dolfi, com um convidado muito especial. O último treino do Vasco da Gama foi fechado à imprensa. O técnico Jorginho fez mistério em relação à utilização dos titulares para o confronto contra o São Paulo no jogo de ida pela Copa do Brasil, já que no final de semana o Cruz Maltino enfrenta o Flamengo no clássico pelo Campeonato Brasileiro. E nesse torneio a equipe carioca iniciou uma grande recuperação com 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Acho que as duas competições são importantes pra gente, né? Claro que no brasileiro a gente tá numa situação delicada, mas a Copa do Brasil também é a chance da gente ir pra Libertadores, né? Se for campeão. Então acho que as duas são importantes. Temos que continuar com o mesmo espírito, né? É outro campeonato, mas continuar com o mesmo chip, né? Que geralmente a gente tem que trocar o chip, mas a gente tem que continuar da mesma maneira, mesma vontade, mesma concentração, mesmo foco, para os resultados continuarem também na Copa do Brasil. Como é que está sendo trabalhar nessa semana com um clássico tão importante também no final de semana? Uma semana típica. Ainda não conversamos muito porque tem um jogo de amanhã. Então, mas logo que acabe o jogo, realmente vai ser a semana agitada aí. Porque esse clássico é um clássico que todo mundo quer tá jogando e para chegar à confiança do Domingão. Obrigado. Valeu, bom jogo. Obrigado. Vasco da Gama com escalação indefinida e eu arrisco aqui os 11 titulares do São Paulo. Rogério Ceni no gol, Bruno na lateral direita, na zaga Lucão e Rodrigo Caio, na esquerda o garoto Matheus Reis, meio de campo com Thiago Mendes, com Breno e Ganso na armação das jogadas, na ponta direita Michel Bastos, na ponta esquerda Alexandre Pato e no ataque como centroavante Luiz Fabiano Carrasco do Vasco, já fez ao longo da carreira 10 gols contra o Cruz Maltino. Celso, Flávio. Muito bem, meu querido Silvestre, boa noite para você, boa noite Flávio, boa noite Anitta, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Teoricamente São Paulo vai com o que tem de melhor, mas ainda assim eu prevejo um jogo muito difícil, a não ser que aconteçam circunstâncias na partida que fujam um pouco da lógica. Mas o São Paulo é um time muito irregular, um time capaz, por exemplo, de perder em casa para o Ceará na Copa do Brasil por 2-1, tudo bem, conquistou a vaga fora, mas perdeu em casa num jogo que ninguém, nem o mais fanático torcedor do Ceará apostaria que o Ceará venceria. E o Vasco, ele vem numa crescente, ele vem de bons resultados, está com o psicológico fortalecido. A gente vai falar, inclusive, um pouco mais sobre o Vasco ainda no programa, mas enfim, eu vejo uma dificuldade muito grande para o São Paulo, mas tem que vencer aqui se quiser seguir na Copa do Brasil. Não tem discussão sobre isso, Flávio. Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, nós temos que levar um fator em conta. É claro que o Vasco melhorou, isso é indiscutível. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, o São Paulino esfregou as mãos porque pegou o adversário mais fraco. Hoje não é esse o caso. Só tem um pequeno detalhe. Eu acho que o Vasco não tem grande interesse em passar, não. O Vasco vai tirar o pé, o Vasco vai fazer rodízio. Entendeu? Porque não dá para ele brigar em duas frentes. E ele está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Muito difícil.
Ele reagiu, mas ele tem 23 pontos. Se você calcular, faltam 11 rodadas e ele teria, então 11 rodadas, 33 pontos. Para que ele se garanta, ele tem que fazer mais 23, 46, em 33. E essa é a grande meta do Vasco. Não adianta fazer que nem aconteceu com o Palmeiras do Filipão, Copa do Brasil e rebaixado. Então eu acho que o Vasco vai jogar todas as suas... Vai entregar o jogo? Claro que não vai entregar o jogo, é óbvio, né? Mas aquele jogador que tiver mais ou menos não vai para o jogo. Posso estar enganado. Agora isso quer dizer que o São Paulo vai ganhar? Não, não quer dizer não, porque o São Paulo tem conseguido proezas, né? Time reserva do Ceará, o São Paulo perdeu. Mas, de qualquer forma, ainda acho que nesse confronto, apesar de tudo que está acontecendo com o Vasco, da melhoria do time, difícil o Vasco escapar do rebaixamento e o São Paulo ainda assim é favorito. E você aí de casa que nos faz companhia, vá lá no gazetesportiva.net. A gente quer saber de você o seguinte: quem vai sair na frente na briga por uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil? O São Paulo ou o Vasco? Igualzinho ontem, a mesma pergunta, tá? O resultado eu dou no fim do programa de ontem. Ontem foi 52% para o São Paulo. O Celso falou empate, né? A lógica aponta São Paulo, é só uma intuição, não tem nada de concreto, não tem nenhuma análise tática, é só palpite. Celso da Borra, né? Intuição. Pois é, se eu acertasse, eu vou de São Paulo. Acho que apesar de todas as dificuldades e tudo que foi colocado, da irregularidade do São Paulo, de ter um elenco inconfiável, acho que o São Paulo ainda deve passar pelo Vasco. Então... eu tô com uma intuição parecida com a do Celso, falei hoje de manhã. Acho que vai dar Vasco, não sei porquê. 3 partidas movimentaram o Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo atrasado da 23ª rodada, o Atlético Goianiense e o Criciúma empataram em 0-0 no Serra Dourada. Já a 28ª rodada começou ontem com 2 jogos. O Bragantino venceu o Boa Esporte em Bragança Paulista e no Engenhão, o líder Botafogo ganhou do Macaé graças a uma falha bizarra do goleiro Rafael. Veja os gols. Na abertura da 28ª rodada da Série B, o Bragantino venceu o Boa Esporte por 2-1 e subiu para a 7ª posição. Gilberto e Bruno César marcaram um gol em cada tempo e garantiram a vitória do Braga. Moacir ainda descontou para o time de Minas, mas já era tarde. O Boa é o 18º na competição. Pelo mesmo placar, o Botafogo bateu o Macaé e tudo começou aos 9 minutos neste lance bizarro. Igor Julião atrasou a bola para o goleiro Rafael. E olha o que aconteceu. Impressionante. 1-0 Bota. Ainda na primeira etapa, Fernandes arriscou de longe e marcou um golaço no Engenhão. 2-0. 6 minutos depois, o Macaé tentou iniciar uma reação com o Aloísio, mas ficou assim. 2-1. Com a vitória, o Botafogo abriu 8 pontos de vantagem para o vice-líder Paysandu. Sempre me lembro daquela frase de que o goleiro é tão desgraçado que onde ele pisa nem nasce grama. Já vi frangos e frangos e frangos. Nem prancha, o filósofo da praia carioca. Pois é, e aí de repente você vê um gol desse, Flávio. A gente pode repetir, eu sei que é doloroso para o goleiro. O frango é assim, ele é... No momento você relaxa. Acidente de carro, é a mesma coisa. Quando você dá uma relaxada, você está muito confiante, é que você se ferra. É que dá dó. Você vê, ele já está olhando para quem ele vai passar, tá vendo? Pois é. Ele já está olhando para quem ele vai passar. Porque é um gol tão improvável, é tão ridículo, é tão... Tá fácil demais. Isso é desconcentração. É normal, mas não devia ser. Mas tá muito fácil. Então o que está vendo? Ele está olhando para quem ele vai passar a bola, para quem ele vai tocar. Ele largou do objetivo básico. Isso acontece muito. Esse tipo de desconcentração acontece no futebol. E é uma tragédia porque vira motivo de chacota. Você já imaginou se o Macaé cair? Por diferença de 1 ou 2 pontos? Não vai cair, não. Ele tá lá no meio da tabela. Não, eu sei, mas já imaginou? Claro. Não, mas ele já ficou o goleiro daquele gol e tal. Pode ter certeza disso. Seleção brasileira agora. O lateral direito Rafinha, do Bayern de Munique, pediu nesta terça-feira dispensa da convocação de Dunga para a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em carta enviada à CBF, o atleta diz que não vem sendo chamado regularmente, não é uma das principais opções na posição e que considera haver outros profissionais na frente dele. Rafinha pretende se naturalizar alemão e defender a seleção do país. Ele já vive e joga há 11 anos na Europa. Porém,
pode ser que ele não consiga defender a equipe da Alemanha, já que jogou pela seleção brasileira sub-20 em 2005, época em que ainda não tinha cidadania alemã. Segundo o Estatuto da FIFA, um jogador só pode mudar de seleção se não tiver jogado torneios de primeiro escalão por uma delas. Caso seja um torneio de menor importância, como o Mundial Sub-20, ele só pode mudar de equipe se na época já tivesse dupla cidadania, o que não era o caso. A CBF não anunciou o nome do substituto do Rafinha ou algum jogador será convocado para o lugar ou se algum jogador vai ser convocado para o lugar dele. Eu não tenho detalhes dessa da legislação, mas pelo que me consta, não teria problema não, o fato de ter já jogado. Teve antecedente, sim. Eu estava tentando lembrar, jogador brasileiro mesmo, que não pôde jogar por causa do sub-20. Há casos de jogadores que atuaram amistosos e tal, mas sub-20 eu acho que ele não vai poder. Não vai poder. E outra coisa, nada lhe garante, não tem nenhuma promessa do Joaquim Low que ele será convocado para a seleção da Alemanha. Mas eu gostei da atitude do Rafinha. Não houve hipocrisia, olha, a minha vida, ele é um alemão futebolisticamente falando. Está lá há 11 anos. Se ele fosse chamado com constância no Brasil, ele aí, né, pegaria uma identidade. Mas ele aqui eu não vejo assim, aquela coisa de nossa, eu sou injusto. Não, nada disso. Sempre houve. Quando ele começou, tinha o Cafu, e o Dani Alves é mais jogador que ele, o Michael é mais jogador que ele, na época, né, no auge. E aí não rolou lugar para ele. Agora, neste momento, talvez ele seja o substituto natural do Lan na Alemanha. E o mundo dele, a vida dele está na Alemanha. Não vejo nada demais, não. Eu acho que futebol não tem nada a ver com um negócio de pátria e tal. Não é um vendido, nada. É uma opção de vida dele. Vai encher o saco dele, tem que vir. Provavelmente vai ficar na reserva, vai atrapalhar o Bayern de Munique. E a vida dele é uma vida de alemão. Ele é um alemão jogando profissionalmente falando. Tudo bem, optou por não vir, está tudo certinho. Fez o certo, não foi hipócrita. Beleza. Muita gente ficou doída e hoje ficou falando, mas também quem é o Rafinha? Pra que falar isso? É o lateral que o Dunga convocou para a seleção. Pois E o lateral do Bayern de Munique. E não quis. E que achou melhor não vir e não tem nada demais nisso. Está tudo certo. Ele não foi convocado para a guerra, foi para a seleção de futebol. Apenas um jogo de futebol. E outra coisa, a Alemanha, queira ou não, abriu as portas para ele, coisa que o Brasil não fez. Não, mas talvez ele tenha aberto. É a opção do cara. O cara não é obrigado a aceitar a convocação. Isso não é guerra, pô. Ele, na vida, vai encher o saco dele, ele sabe que ele não é a primeira opção. Tudo que ele falou é verdade. Então, prefiro não ir, tanto não é guerra, é um negócio que a gente viu aí que falaram sobre a seleção brasileira, dos contratos, o poder de marketing de cada jogador. Eu também não tenho nada contra. Não, claro. Acho que tem que fazer um negócio mesmo. Mas só que venderam mesmo a seleção, né? A seleção, assim, e eu acho que esse tipo de ação, essa venda da seleção, quebra esse discurso que a seleção é patrimônio nacional. Claro, eu só Deixou de ser. Ela virou um balcão de negócio que beneficia algumas pessoas. Mas o que me incomoda é só isso. Se você pegasse e falasse, seleção, cada jogo da seleção custa $1,5 milhão, se eu não me engano é isso. E esse dinheiro foi revertido para o time da Várzea, da Moca, para o Mojimirim, para a Ponte Preta, dividido pelas bases. Então, mas não, esse dinheiro ninguém sabe para onde vai, não há um projeto de jogo no Brasil, não há um projeto de apoio à base, não há nada. Esse dinheiro simplesmente não existe. Por sinal, você já explicou que os alemães fazem isso, né? Os alemães fazem muito isso. Todo o dinheiro, existe um projeto, você desenvolve... Aqui na Copa do Mundo, eles construíram o próprio centro de treinamento aqui, doaram para o país. Aqui no Brasil não tem um projeto de futebol. Se tivesse, a seleção brasileira seria um grande mote para você arrecadar dinheiro e transferir para isso mesmo. Projeto de enriquecimento. De quem? Porque se fosse no futebol, eu seria favorável. Agora, a seleção ter alguém que vende é uma grande marca que pode ser negociada. A proposta foi aprovada, a quebra do sigilo bancário do Marinho. Teve muita confusão lá em Brasília e tal, mas já foi... O venezuelano autorizado. Já foi, viu? Então... mas a CPI não vai dar em nada. Isso aí, se quer alguma coisa, conte com a FBI. A CPI, quer não apurar nada, faça uma CPI. Eu já conheço esse filme. Rio 2016. Além das obras a todo vapor, o comitê organizador dos Jogos também já planeja os eventos que farão parte da Olimpíada, como as festas de abertura e encerramento. E numa reunião no Rio de Janeiro, eles prometeram que elas custarão bem menos do que foi gasto nos Jogos de Londres em 2012. O Comitê Rio 2016 realizou nesta terça-feira
encontro com a equipe responsável pela cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos do próximo ano. Sob o comando do supervisor-geral Abel Gomes e do diretor de cerimônias Leonardo Caetano, os diretores Fernando Meirelles, Andrusha Waddington e Daniela Thomas terão a missão de apresentar um roteiro que mostre ao mundo um pouco do Brasil e do Rio de Janeiro. O principal desafio não será contar uma história tão rica em cerca de 1 hora de espetáculo, mas sim contornar as restrições orçamentárias para a realização do evento. Trabalhando com uma verba provavelmente 10 vezes menor do que a abertura de Londres. Mas para a gente isso não é um limite ou não é um drama, porque não faz sentido o Brasil fazer uma cerimônia espalhafatosa, torrar dinheiro, no momento em que, um país que não tem saneamento, Bangu não tem saneamento, a gente não pode gastar a fortuna que foi gasta em Pequim ou em Londres. Então acho bom senso e sensato a gente tentar apostar em um bom conceito, com bom gosto, ter um recado muito legal, mas sem esbanjar, As cerimônias de abertura e encerramento serão realizadas no estádio do Maracanã, o que significa que a Pira Olímpica, pela primeira vez na história, não estará no palco das provas do atletismo que acontecerão no Engenhão. Outro inconveniente são as limitações estruturais impostas pelo espaço. Os acessos ao gramado são estreitos, o que pode alongar o desfile das delegações em até meia hora. Esses limites logísticos acabam te obrigando a criar soluções que eu estou muito feliz com ela. E, de novo, eu acho que pensou-se fazer uma segunda reforma para o Maracanã, eu acho que seria uma loucura torrar esse dinheiro pela mesma razão. Vamos se adaptar e tentar ser criativo e resolver com o que temos. Mas é extremamente limitante. Muitas vezes a gente está driblando o problema de logística dentro do Maracanã ao invés de propor soluções. Fale com a gente através do Twitter aqui do programa. O endereço é twitter.com/gazeesportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola no Gazeta Esportiva. Você também pode rever os programas no site aqui da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Magrão, hoje é seu aniversário? Newton, nosso diretor, Newton pagando. Que vergonha, parabéns, ele está aqui no ponto o tempo todo. Está escrito no TP, eu não sabia. O Magrão, me desculpa, filho. Feliz aniversário, que vergonha, viu? Realmente. Por isso que estava tendo essa festa, não, era aniversário do Mulheres, tá? Já está aberta. Parabéns aos nossos queridas companheiros companheiras do programa Mulheres. 35 anos no ar, é uma coisa espetacular. Desde as primeiras meninas lá atrás, até o pessoal de hoje que é super competente. Beijo, só vamos colocar na Kátia, mas todo o pessoal de lá, olha, parabéns, eles são maravilhosos, é uma equipe que nos dá muito orgulho, são colegas espetaculares, parabéns a todos, fiquei muito orgulhoso de poder presenciar, conviver com essa gente tão legal. Eram 35 bolos que tinham aqui, legal, um para cada ano de vida do programa, legal, eu comi um pedaço de um, tá? Eu comi um inteiro. Pai, desculpa. Parabéns a todo o pessoal. Feliz aniversário, Magrão, eu peguei um bolo para você, tá? Fofo. Já está aberta. Do Magrão, você vê que legal? Pois é, coincidência. Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do nosso querido Troféu Mesa Redonda. Falando em festa, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para você votar, é só ir no site troféumesaredonda.com.br e seguir lá as instruções. O prazo para você votar é até dia 14 de novembro, não é isso, querido Flávio? Sim, olha, tá muito legal, tá muito bonito o nosso site do Troféu Mesa Redonda. E 3 empresas muito legais, muito fortes estão com a gente. A Luxcolor, a Baltec e também a Kron. Festa imperdível, gravação dia 8 de dezembro e a festa vai para no dia 13 de dezembro, o Oscar do futebol brasileiro. Hora da gente falar do Corinthians. Depois de ter anunciado ontem a renovação do contrato do zagueiro Gil até 2019, a diretoria confirmou nesta quarta-feira o acerto de um novo contrato do atacante Luciano, que se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito e só volta aos gramados no ano que vem. O vínculo com o jogador terminaria em dezembro de 2016, mas foi prorrogado até dezembro de 2017. Já dentro de campo, o técnico Tite aproveita a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que no domingo vai enfrentar o Figueirense em Santa Catarina. A reportagem é do Fernando Gavini. Ser eliminado de uma competição importante tem suas vantagens. Fora da Copa do Brasil, o Corinthians tem tempo para trabalhar e principalmente descansar. Coisas que os times que estão disputando 2 campeonatos não podem fazer.
Como é líder do Brasileirão com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Atlético Mineiro, o Timão pode se dedicar exclusivamente à competição, da qual, segundo os matemáticos, tem 76% de chances de ser campeão. Você tendo uma semana cheia, você pode melhorar fisicamente, você pode melhorar tecnicamente, então você pode melhorar o conjunto, né? Então eu acredito que essas semanas que a gente vai ter de semana cheia vai ser importante para a gente poder evoluir. Mas não foi só o Corinthians que deu um tempo na maratona de jogos. O Atlético Mineiro, adversário direto na briga pelo título, também teve folga na tabela. O Galo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Figueirense, exatamente o adversário do Corinthians, no próximo domingo, em Florianópolis. Apesar do feito na Copa do Brasil, o time catarinense não vive um bom momento. Está na zona de rebaixamento e há 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro terá um adversário de nível similar na próxima rodada. Vai jogar contra o Joinville, também em Santa Catarina. São 2 jogos difíceis, né? São 2 estádios difíceis de se jogar. Eu acho que a gente tem que se concentrar bastante no nosso jogo, tentar repetir padrão, que é o que a gente vem fazendo, todo mundo empenhado para que a gente consiga um resultado bom lá fora de casa. Daqui a 6 rodadas, os 2 adversários diretos na briga pelo título se enfrentam em Belo Horizonte. Manter a gordura atual até lá é o objetivo, mas não é hora de pensar nisso. O foco está apenas na vitória sobre o Figueirense. Então acho que o mais importante é a gente pensar jogo a jogo, né? Então vamos pensar no domingo, fazer um bom jogo, se der tudo certo a gente conseguir 3 pontos, depois a gente pensa no próximo domingo. Se você pensa lá na frente, você acaba não fazendo os anteriores bem e aí você acaba perdendo tudo que você construiu. O mais importante agora é aproveitar a boa fase e colher os frutos que rendem dela. Renato Augusto, Elias e Gil foram convocados por Dunga para defender a seleção brasileira nas 2 primeiras rodadas das eliminatórias. E Fagner espera ser o próximo corintiano a ser chamado, depois que Rafinha resolveu negar a convocação para defender a Alemanha. A expectativa ela sempre existe, né? Acho que o clube vive um bom momento, graças a Deus eu estou num bom momento também. Então você acaba criando uma expectativa, mas ao mesmo tempo eu procuro criar uma barreira para que isso não me atrapalhe, né? No trabalho do dia a dia. Eu acho que se acontecer que seja de uma forma natural, né? E procurar trabalhar mesmo para estar sempre bem. Por que não? Não é nenhum absurdo você imaginar o Fagner, por exemplo, fazendo uma sequência na seleção brasileira, né? Não, ele tem feito bons trabalhos no Corinthians, né? Eu acho que ele aprimorou... desculpa. Não, eu acho que o Daniel Alves está na frente. Então, né? claro. Até por tudo que você fez, claro. Mas... Eu acho que o Fagner ele evoluiu muito. Ele tinha como uma forte característica o apoio, mas era meio deficiente na marcação. E ele aprimorou muito a capacidade dele de marcação. Tanto que ele tem sido muito eficiente marcando e também apoiando. Então... Ele tem o histórico de seleção de base, né? Que agrada muito ao Dunga. Mas, enfim, não é o perfil, porque o Dunga não costuma colocar gente que ele não testou antes. Mas já abriu esse precedente com o Renato Augusto. Claro. Não sei, está em aberto. Agora, legal, o Corinthians está renovando o pessoal, né? Renovou o Luciano. Aliás, quando renova numa situação como tal do menino, é sempre muito positivo, é bem legal. Você cria um vínculo do jogador com o clube. É um momento, reconhecimento. É um momento que o cara tá carente, né? Tá precisando mesmo desse apoio. Legal. E o Corinthians vai bem, o Corinthians está muito tranquilo. Hoje eu conversei rapidamente com o Roberto Andrade, presidente, e falou, olha, não está um mar de rosas. Né? Estou falando em termos de grana e tal. Mas a classificação do time ajuda muito e as coisas estão melhores do que estavam no ano passado. O dinheiro vai chegando, já pagou 2 prestações do estádio. Então, está indo, né? Acho que... Se você... Tudo bem que essa matemática ela é muito vulnerável. Hoje é 76%, as chances de conquista de título são de 76,6%. Tudo bem, é altíssimo, mas de repente perde do Figueirense e já cai para cima. Então não dá para você pautar na matemática e no percentual de chance de ser campeão. Agora, observando que o time está jogando, a consistência tática, a força psicológica, me parece realmente... Sabe, faltam 6 rodadas para Corinthians e Atlético Mineiro. Eu acho que
mesmo que o Corinthians mantenha essa diferença de 5 pontos, vai ser uma final de campeonato. Vai ser uma espécie de final de campeonato, não tem jeito, tem essa característica. E vejo realmente uma briga entre Corinthians e Atlético. Eu ainda coloco o Grêmio, sabe? Eu acho que o Grêmio pode... Pouquinho. Eu acho que o Grêmio embalo do Flamengo já baixou. Já baixou. Eu acho que o Grêmio também pode, de repente, pressionar, pelo menos. Mas eu acho que a briga mesmo é entre Corinthians e Atlético. Então eu fico imaginando que não vai ser esse jogo daqui 6 rodadas, porque, sei lá, eu vejo poucas chances dessa classificação mudar nesse período. Os jogos são muito parecidos. Sabe, aquele tipo Figueirense lá. São jogos muito parecidos. E tem até alguns adversários, são os mesmos adversários. Tipo, a Ponte joga com os dois. Isso. Bom, o Corinthians pega a Ponte em Campinas. E o Atlético pega em Atlético. Então, mas assim, depois tem um outro que troca. Mas, de qualquer maneira, eu acho que são as duas grandes equipes. O Corinthians teve também aquela história, né? O Corinthians inteligentemente... Não é que ele não quis ganhar a Copa do Brasil, mas depois que ele perdeu o primeiro jogo, né? E isso foi legal, porque agora está sobrando tempo para treinar, como o Atlético também, que continua fazendo que a coisa fique legal. Vamos voltar a falar da Copa do Brasil? Daqui a pouquinho, 7h30, o Santos entra em campo para enfrentar o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. E o artilheiro Ricardo Oliveira falou da expectativa para enfrentar a equipe catarinense, que apesar de não passar por um bom momento no Brasileirão, chegou às quartas de final da Copa do Brasil depois de eliminar o Atlético Mineiro. A reportagem é do Fernando Gavini. O Figueirense foi a grande surpresa das oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Atlético Mineiro. Mas de lá para cá, só venceu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Está na zona de rebaixamento e na última rodada chegou a 6 jogos sem vitória. Nós não vamos se apegar no time que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, não mesmo, porque nós sabemos que é um jogo completamente diferente, tá? Mesmo que a gente estivesse indo lá para jogar um campeonato pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo difícil e assim como nós queremos vencer o jogo e queremos avançar, eles também querem. E eu acho que é uma eliminatória que está em aberto. A dificuldade está na diferença de desempenho que o time tem tido dentro e fora de casa. O Santos foi derrotado nos 2 últimos jogos que fez como visitante. Cada jogo é diferente do outro. Eu acho que a postura nossa não pode mudar no que diz respeito à vontade, no que diz respeito àquela ambição de querer ganhar o jogo. E pode ter certeza, como nós havíamos conversado previamente, nós vamos para lá com o intuito de fazer um grande resultado, sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar lá, porque o Figueirense jogando no seu campo também é muito forte. Conseguir um bom resultado em Florianópolis será fundamental para o Santos alcançar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, já que dentro de casa o peixe tem sido muito forte. Desde que Dorival Júnior chegou ao clube, foram 10 vitórias como mandante. A diferença é que a partida de volta não será na Vila Belmiro, e sim no Pacaembu. A Vila é a nossa casa, porém o Pacaembu também é a nossa casa. Já jogamos lá várias vezes e recebemos o apoio total do nosso torcedor, então nós não estamos muito preocupados com isso não. O sonho do Santos é ser campeão da Copa do Brasil para voltar a jogar a Libertadores depois de 3 anos de ausência. Mas apesar de ser esse o objetivo, Ricardo Oliveira acha que ainda é cedo para imaginar ver o time disputando a competição no ano que vem. Sem obsessão, mas com uma grande ambição de fazer um grande trabalho, com essa possibilidade de conseguir disputar a Libertadores do próximo ano, mas sabendo que ainda é um sonho distante e que muito em breve, se as coisas saírem bem, pode se tornar uma realidade. O técnico do Figueirense, Hudson Coutinho, quer dar um basta na sequência de 6 jogos sem vitórias e promete partir para cima do Santos. A postura do time vai ser aquela que dos jogos na qual eu assumi. É uma equipe muito determinada, uma equipe aguerrida, e que eu acho que é a identidade do clube em si, né, do Figueirense, e é a identidade também dos atletas que estão aqui conosco. Então, a postura tende a ser essa, a gente tende a manter esse modo de jogar muito forte, marcação intensa,
uma imposição física também que a gente tem, que é importante nesse momento, né? Mas também, por outro lado, no que a gente puder fazer a equipe jogar um pouco mais também é importante. Flávio, o Figueirense tem um quê de Vasco? Explico. Não, é verdade. O Flávio falava do Vasco, que não sabe até que ponto vai levar a Copa do Brasil a sério, porque luta para não cair. A situação do Figueirense é a mesma. Claro. Tem um pouco mais de uma pequena vantagem sobre o Vasco, mas também luta para não cair. Claro, estrategicamente é maluco isso, né? Mas estrategicamente é melhor sair fora da Copa do Brasil. Porque ele vai... Como é que você, tendo limitação de elenco, e aqui não vai crítica, é normal. E aí tem um Santos hoje pela Copa do Brasil, um Corinthians que é líder no final de semana, a não ser que aposte todas as fichas nesse jogo com o Santos, como o Corinthians é líder mesmo. Mas o problema é que... E dependendo do resultado de hoje, administra no segundo jogo. Sim, mas o problema, Celso, é que aí ele vai ter de novo meio de semana. O problema é assim, você tem que traçar uma estratégia. O que você quer para você? Ser campeão vai tentar brigar ou se manter na primeira divisão? É uma estratégia. O famoso foco, né, Flávio? Eu acho que você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter... A Ponte Preta, ela é muito clara nisso. O que a Ponte pretende quando ela começa o ano? Ela pretende se manter na primeira divisão. O resto é resto. O resto é secundário. Quando ela tentou fazer alguma coisa além disso, que foi chegar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ela foi segunda colocada, quase ganhou. Caiu para a Série B. E isso implica em uma grana muito menor, uma dificuldade. É estratégia do clube. Olha, nós temos limitação financeira. É estratégia, cada um traça a sua. Eu acho assim, você ter duas competições, você tem que estar muito bem, ou você tem que estar numa que você já está sossegado, meio numa posição tipo o Santos. Não vai cair, vai brigar para ser campeão pela Copa do Brasil para chegar na Libertadores ou no campeonato para chegar na Libertadores. Então, tudo bem, beleza. Palmeiras, São Paulo estão mais ou menos na mesma situação. Mesmo assim, o São Paulo fez a opção de Copa do Brasil. Aí uma coisa do Osório, quando ele diz, eu não vim aqui para ganhar dinheiro, eu vim aqui para ganhar títulos. E é claro que ele sabe que só dá para ganhar título pela Copa do Brasil. O brasileiro não dá mais. E daqui a pouquinho também temos às 7h30, a bola vai rolar no Beira-Rio. Internacional e Palmeiras entram em campo. Colorado quer fazer a lição de casa contra o Verdão. Já o Palestra quer mostrar a força do melhor ataque do Brasileirão, também na Copa do Brasil. Todos nós sabemos que são, sem dúvida, um jogo de 180 minutos, mas ao mesmo tempo, nos primeiros 90 minutos, pode encaminhar uma classificação, né, para o jogo de volta. Então, por isso temos que entrar ligado, tentar ao máximo buscar uma vantagem para jogar em casa no próximo jogo e sair com a classificação. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? Que é vencer o jogo. Isso é a primeira coisa. A segunda é não sofrer gol, né? Principalmente dentro da Copa do Brasil. Então é um jogo onde as duas equipes têm 50% de chance. Jogamos os primeiros 90 minutos aqui no Beira-Rio, depois jogaremos em São Paulo os outros 90 minutos. Então é muito claro que a gente precisa fazer. Manter uma regularidade que a equipe tanto procura de vencer fazendo gols e sem levar gols, e isso que a gente vai procurar fazer aqui. Claro que o adversário tem essa qualidade de ser o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, né? Não sei se é o melhor ataque da Copa do Brasil, porque são competições diferentes. Então a gente vai fazer o nosso trabalho. É um jogo que a gente tem que estar muito atento, muito concentrado, muito focado, né, e em busca do nosso objetivo. Do outro lado, D'Alessandro e Sacha não vão atuar. É um refresco para quem teria que marcar o D'Alessandro? São dois grandes jogadores que dispensam comentários, principalmente o D'Alessandro, mas o Inter, como o Palmeiras, montou um elenco para suprir a ausência de jogadores quando tem lesão, cartões, alguma coisa assim. E o D'Alessandro e o Sacha não jogando, mas tem o Valdívia, tem o Vitinho, tem o Alex, outros grandes jogadores que com certeza vão dar trabalho. Flávio, não sei o que pensa você, é difícil você, mas qual vai ser o Internacional? Que jogou contra o Corinthians, jogou bem, ganhou, que empatou com o Figueirense no final de semana de maneira surpreendente? Palmeiras, vai ser dos últimos 3 jogos ou aqueles anteriores? Bem da verdade do último jogo, né? Porque nos outros 2 jogos... É meio doido você falar assim, ele ganhou de 4-1 do Fluminense, não jogou bem. É louco, mas é verdade. Jogou com o Figueirense, foi um jogo feio.
Agora jogou muito bem contra o Grêmio. Contra o Grêmio foi legal. Então, apesar dessa crise de identidade, eu espero um jogo bipolar. Eu espero um jogo movimentado, um jogo, sabe, de muitos gols, inclusive. O Inter pela capacidade de produzir em casa e o Palmeiras por ter o melhor ataque do campeonato. É uma equipe que cria muito. E em cima do... É o melhor ataque do campeonato. É o melhor ataque do campeonato. Em cima disso, daquela análise anterior, em partindo-se de que ela seja verdadeira, esses dois, eles estão numa situação que para os dois é bom ganhar. Porque eles querem o quê? A Libertadores. Nem o Palmeiras, nem o Internacional será campeão brasileiro. Não dá mais. Mas dá para chegar na Libertadores. Ora, se você tem duas chances, pau nas duas. Vamos tentar por um lado ou por outro. Então esse deve ser realmente o duelo mais bacana da noite. Em tese é isso. Hoje, às 10 da noite, o Maracanã vai receber o encontro tricolor entre Fluminense e Grêmio. Poderia ser mais uma chance do Ronaldinho Gaúcho enfrentar o clube que o formou, né? Mas tudo indica que ele não estará entre os titulares. Hoje começa a primavera no hemisfério sul, a estação do desabrochar das mais belas e coloridas flores. E por falar em cores, essa quarta-feira marca também um duelo de tricolores no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil. De um lado, o Fluminense vive uma espécie de outono nesse segundo semestre. Afinal, o futebol apresentado anda bem fraquinho. Do outro, o Grêmio floresceu, cada vez mais forte. Segue vivo no G4 do Brasileirão e na cola do Atlético Mineiro, o segundo colocado da competição. A expectativa para o confronto de logo mais, desde o começo, foi pelo reencontro de Ronaldinho Gaúcho com o clube, que o revelou para o futebol. No entanto, o meia ainda não atingiu a forma física ideal e vai começar no banco de reservas. O presidente do time carioca, Peter Simensen, admitiu a dificuldade de contar com o craque, mas espera a colaboração dele para o clube voltar a vencer. A gente está trabalhando junto e muito para que o Fluminense volte a vencer, o futebol volte a apresentar bons resultados, porque a gente acredita no grupo, acredita no trabalho. Os donos da casa vão jogar hoje com 4 desfalques. Breno Lopes, Giovani e Jean contundidos, enquanto Wellington Paulista já disputou essa edição da Copa do Brasil pelo Curitiba. Os visitantes receberam uma boa notícia antes do confronto de hoje. O goleiro Marcelo Grois recuperou de uma lesão e vai para campo. Eu vi ele fazendo sinal de positivo e acredito que ele vai estar apto para o jogo. Então a gente fica feliz com o retorno dele, né, se confirmando essa possibilidade. Ex-jogador do próprio Fluminense, o técnico Roger tem uma estratégia para competições de jogos eliminatórios com ida e volta. Para mim é fundamental o primeiro jogo, né, independente de onde ele ocorra, né, ou se é nos seus domínios ou fora dele. Então é de fundamental importância esse primeiro jogo. Assim como a primavera reforça a renovação das esperanças, o torcedor cada vez mais acredita em jogo muito disputado logo mais. Flávio, primavera com 36 graus no interior do Sudão. E aquele sol ardente mesmo. A temperatura do interior do Sudão. É uma beleza. Sobre o confronto, o Grêmio parece favoritíssimo, não vejo grandes problemas para o Grêmio. Até aí, Atlético era contra o Figueirense, né? E a gente viu... Mas, de novo, a história. O Grêmio, ele está na briga por uma vaga da Libertadores e, eventualmente, eu concordo com você, se o Corinthians e o Atlético derem muita brecha, ainda brigar pelo título, mas ele vacilou aqui no jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito e ele ficou para trás. Mas, na verdade, ele sabe que Libertadores é uma grande conquista. Sim. E aí ele vai atrás de Libertadores. Já o Fluminense, ele tem que lutar para não ficar entre os 4, senão vai ter que ir de novo para o STJD e tal, que é encheção de saco. Né? Então, ele, para evitar essa encheção de saco... O Portuguesa não está mais aí. Cair, ele não cai. Aí ele vai ter que arrumar outro time, vai ser aquela encheção de saco. Então, o Fluminense, teoricamente, é melhor não passar. Tudo na teoria, né? Na prática a gente vai ver agora. Mas é um trabalho novo do Eduardo Batista, está chegando agora. E o Ronaldinho Gaúcho está na cara com um grande mico, né? Não sei como é que os caras ainda entram nessa. Mas eu acho que ainda não é a última. Ainda vai aparecer outro trouxa. Tipo Adriano. Sempre vai ter. Tipo Adriano. O Adriano também...
Parece que não deu no termina Corinthians, nunca, né? não deu no Flamengo, São Paulo. não deu no São Paulo ainda fez alguma coisinha. Não deu, no Atlético Paranaense foi o último. Isso aí vai empurrando. Ele já estava dando um monte de gente de tonto aí. Mas ele não tem culpa, não. Quando estão pagando, para ele tá ótimo, né? Mas não vai a lugar nenhum. Tem lá o Assis que negocia. Né? Oferece. Tudo certo. Ofereceram um monte de clube. O Fluminense quis. Ótimo, sorte, né? Sorte do atleta, né? Ele está na dele. Eu não sei se vale a pena, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, que sabe quem gerencia a carreira dele, vai pensar nisso. O jogador já foi melhor do mundo, foi ídolo na seleção brasileira, já, sabe? Mas essa fase que os jogadores chamam de roubar, entre aspas, isso fica esquecido. Quando ele parar de jogar, daqui a 10, 12 anos, ninguém lembra. Isso aí passa batido. Sabe? E o cara bota grana no bolso. O clube é que não pode ser tonto. Mas isso aí passa batido. Você acha que quando o Adriano, daqui a 50 anos, vão lembrar do Adriano Imperador ou do Adriano que jogou no Atlético Paranaense todo gordo, fora de forma? Não é? Fica uma coisa grande. E aí os clubes é que tem que se tocar. Que não pode gastar dinheiro à toa, né? Claro. E aí, no caso, inclusive, o time caiu muito, né? Pois é. Pô, tá pagando muito pra ele e nós aqui. Se existe uma relação custo-benefício interessante, como foi o Ronaldo pro Corinthians, por exemplo, né? Só também, né? Sim, mas foi. Kaká um pouquinho, quando chegou no São Paulo, mas o resto, só amigo. Sabe, trouxe, elevou o nome da marca, foi útil em campo também, não se discute, né? Mas mais a marca. Agora, Ronaldinho Gaúcho já era. Não fala assim. Não, eu falo com o maior respeito. Fico deprimida. Eu falo com o maior respeito. Foi um grande jogador. Foi, não é mais. Ponto. Tá. Tem que saber a hora de parar. É verdade. Parei. Também Resultado no final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Quem vai sair na frente na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil? Quem? São Paulo, 56% de novo. Acho que a nossa intuição vai mal, hein? Não, é a lógica. Se for cravar na lógica, é São Paulo mesmo, você discute. Tá bom. Tá bom? Nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, Anitta. Eu volto no Mesa Redonda, mas tem muita coisa do esporte na Gazeta. Até lá. Um abraço. Até amanhã, 10h30 da manhã, bom jornal com a Estela e o Gabriel. Tô vendo daqui. Tchau. To my last pair of shoes. Can't even win a nickel bet because of them that's got them that